Olá pessoal, aqui é o Felipe Castanheira e nessa aula você vai aprender sobre treliças. Vamos ver essa aula a partir dos seguintes pontos. Primeiro, noções sobre treliças. Quais são os esforços que as treliças suportam? Segundo, método dos nós. Então, um dos métodos para você descobrir os esforços internos é o método dos nós e a gente vai ver como ele se aplica. Método das seções também. A diferença desse método é que ele usa a terceira equação de equilíbrio, que é a equação de momento em torno de um ponto. E um exemplo também. A gente vai aprender tudo isso através de um exemplo prático. Beleza? Então vamos lá. Começando com uma treliça, como que ela é? Então você tem aí, inicialmente parece uma viga, mas hoje você vai ver que aparece também barras diagonais se completando, se conectando entre as suas articulações, tá? Formando assim uma treliça. Então coloquei essa treliça em pontos, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E, só para ficar mais organizado. A gente precisa das distâncias também, então vamos entender aí que são 2 metros de distância de trecho a trecho. E vamos supor que estejam duas forças de 10 kN sendo aplicadas a essa treliça. Primeiro passo, cálculo de reações. Então, se eu tenho um apoio fixo em A e um apoio móvel em C, as reações vão ser em A, vertical e horizontal, e em C, apenas vertical, ok? E claro, você já sabe fazer o cálculo de reações, então uma coisa que eu quero mostrar para você são os esforços internos. Na treliça, a gente tem apenas esforços normais. Então aqui, ó, o que vai acontecer com essa barra, por exemplo, a barra AD? Ela vai sofrer uma compressão. Por quê? Porque tem 10 kN aqui entrando nessa barra, tá? Então ela vai ser comprimida, 10 kN aqui de cima para baixo, e o VA também é uma força de baixo para cima. Então sempre que você tem duas forças, uma de cima para baixo, na parte de cima, e uma de baixo para cima, na parte de baixo, isso está comprimindo essa barra, certo? Mesma coisa vai acontecer do outro lado, um esforço negativo, ou seja, um esforço normal de compressão. Já essas barras de baixo, nesse caso aqui, tá? Eu só estou exemplificando. Nesse caso aqui, elas já vão sofrer uma tração, ou seja, elas vão ser esticadas, a barra AB, por exemplo, e você vai ver no cálculo, através do método dos nós, você vai ver como que a gente chega a essa conclusão. Então, primeira coisa que eu quero falar para você nessa aula é que a treliça ela sofre apenas esforço normal. Então, significa que não sofre momento. Exatamente. Não tem momento fletor, não vai ter momento torsor, tá? Treliça, apenas esforço interno normal. Quando a gente for fazer o diagrama, não vai ter cortante, não vai ter momento. O diagrama apenas de esforços normais aqui dentro da treliça. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular as reações, mas você já sabe isso. Eu vou direto para o método dos nós. Aqui, nesse caso aqui, as reações vão ser 10 kN, tanto em A quanto em C, 10 kN, para equilibrar esses 10 e 10. Observa que essa treliça ela é simétrica. E aquela reação horizontal? Bom, se o somatório de forças na horizontal é igual a zero, então o HA ali, a horizontal em A, também vai ser zero. Mas só estou explicando aqui rapidamente, eu quero ir direto para o método dos nós. No método dos nós, o que a gente faz é isolar um nó. Ou seja, a gente tem o nó A, nó B, nó C, nó D, nó E, ok? E a gente vai isolar um nó. Claro, uma coisa que eu tinha esquecido é de colocar ali uma distância na vertical também, para depois a gente poder fazer o cálculo. Então, vamos começar isolando esse nó A aqui, ok? Como que eu escolho esse nó A? Então, dica importante, duas dicas. Primeiro, você começa por um nó com menos barras. Então, o nó A
ele só tem aqui a barra AB e a barra AD. Fica mais fácil. Por quê? A gente só vai ter duas equações de equilíbrio. Quando a gente faz o método dos nós, a gente só tem duas equações de equilíbrio. Daqui a pouco a gente vai ver o método das seções e aí sim a gente tem uma equação de momento. Mas aqui não, só as duas equações de equilíbrio que são de forças verticais e horizontais. Por isso é interessante você começar pelo nó que você tem. Ou você tem mais informação, por exemplo, se for um nó que tem 3, 4 barras, você vai já precisar ter informações sobre essas barras. Por isso é bom começar pelas barras que ou um nó que tem poucas barras, como o caso do nó A, ou você já tem todas as informações para você poder calcular outras barras, ok? Então vamos começar pelo nó A porque só tem duas barras. E a segunda coisa, a gente vai calcular os ângulos primeiro, tá? A gente precisa dos ângulos, porque o que vai acontecer nesse nó A? Percebe que eu fiz aqui, ó, duas setinhas. Essas setinhas elas estão representando as forças internas. A gente representa força com setas. Só que agora essas forças aí elas não são externas, ou seja, elas não entram na equação de equilíbrio lá para o cálculo de reações, não entram. Mas quando a gente separa um nó, a gente assume as forças internas que saem do nó. Ok? Então você sempre coloca essas forças saindo do nó. Por quê? Porque essas forças saindo do nó, elas estão indicando uma tração. Então, por exemplo, esse AB, se der positivo, ele está tracionando. E esse AD, se ele tiver positivo, ele vai estar tracionando também. E se for negativo? Se for negativo, é como se eu tivesse assumido o sentido errado, entre aspas. Porém, então, invertendo o sentido, você vai ver que a setinha vai estar entrando no nó. Entrando no nó é compressão. Dessa forma, sempre que você calcular, o positivo vai dar tração, o negativo vai dar compressão e assim é mais fácil. Beleza? E aí, a gente faz o cálculo do ângulo, que foi o que eu falei que a gente precisa calcular aqui. Esse ângulo, o que a gente tem de informação? A gente tem o cateto oposto, tá? Esse lado aqui, ó, pensa isso aqui como um triângulo retângulo. Aqui seria um ângulo de 90 graus. O cateto oposto a esse ângulo é o 2,5. E o cateto adjacente a esse ângulo é o 2. Então eu faço tangente. Lembra que tangente é cateto oposto por cateto adjacente? Então substitui. No lugar do cateto oposto é 2,5 e no lugar do cateto adjacente é 2. Bom, 2,5 dividido por 2, 1,25. Fazendo o arco tangente de 1,25, isso aqui é matemática, né? Mas é bom explicar. Tangente de um ângulo é 2,5 dividido por 2. Se eu quero descobrir o ângulo, eu passo a tangente para o outro lado. Sempre que você passa uma função para o outro lado da equação, você faz a função inversa dela. Ou seja, se é tangente, vai virar arco tangente. Na calculadora aparece como tangente a menos 1. Tá? Tangente a menos 1 de 1,25. Esse ângulo, então, é 51 graus. Beleza? Encontramos o ângulo. Por que ele vai servir esse ângulo? Porque agora a gente vai para as equações de equilíbrio. Somatória de forças em Y, somatória de forças em X. Por qual eu começo? Vamos observar aqui, ó. Essa força AB, essa força que está na direção AB, ou seja, do nó A para o nó B. Ela está na horizontal, então ela não vai entrar no somatório de forças verticais, certo? Beleza. E essa força AD? A força AD ela está na diagonal. O que a gente faz com uma força diagonal? Decompõe. E aí ela vai entrar tanto na vertical quanto na horizontal, certo? Beleza. Ou seja, as duas forças têm uma componente horizontal, elas vão entrar no somatório de forças horizontal, e apenas AD das minhas incógnitas vai entrar no somatório de forças vertical. Então eu vou começar pelo somatório de forças vertical, porque é onde eu tenho menos incógnita, certo? Olha só, se você não entendeu, não se preocupe, porque você vai ver agora na prática. Olha só, quando eu faço somatório de forças vertical, só entra a força vertical. Então vai entrar o 10 kN, que é uma força vertical, e vai entrar o ADY. ADY
nada mais é do que a decomposição de AD, a decomposição de AD, só que na vertical. Você sempre faz isso com uma força inclinada. Beleza? E aí, esse ADY é isso aqui, ó, AD vezes o seno do ângulo. AD vezes o seno do ângulo é o ADY. AD vezes o cosseno do ângulo é o ADX. Ok? Beleza. Essas são as duas forças. As duas estão para cima, então 10 mais ADY igual a zero. Isolando AD, você vai chegar aqui igual a menos 10, porque o 10 passa para o lado negativo. É claro, ele estava adicionando, passa subtraindo. E aí, o seno de 51 estava multiplicando, passa dividindo. O AD, então, é igual a menos 12,9 kN. O que significa isso? Significa que essa força AD, ela é de compressão, tá? Ela é de compressão, por causa do negativo. Vamos fazer o somatório de forças em X. E foi bom ter deixado por último, porque agora eu já sei quanto vale AD. E olha só quais forças eu tenho em X. Eu tenho AB, que está na horizontal. O 10 kN não vai entrar no somatório de forças horizontal. E eu tenho ADX também. Se eu decompuser aqui esse AD, ele vai estar AD vezes o cosseno do ângulo. Então vamos lá, ó. AD, eu sei que é menos 12,9. O cosseno de 51. Quando eu isolo o AB, ele passa para o outro lado negativo, só que já era um negativo, então negativo passando para o outro lado vai mudar para positivo, vai ficar positivo o valor de AB, ok? Esse menos aqui é por causa do valor de AD, só para ficar mais claro. Esse menos é por causa do valor de AD, e esse menos de fora do parênteses é porque na equação a gente passou para o outro lado, ok? Beleza, resolvendo essa conta, o AB vai ficar positivo 8,1 kN. Então, a barra AB está sofrendo uma tração, o esforço normal positivo. Beleza? Então, esse foi um exemplo de método dos nós. Eu vou continuar no mesmo exemplo, colocando aqui os esforços normais internos que a gente encontrou na barra AD, menos 12,9. Por simetria, a barra EC também vai ser menos 12,9, porque como a treliça é simétrica, tudo que você encontrar do lado esquerdo vai ser igual ao lado direito. AB a gente encontrou 8,1, então por simetria, BC também vai ser 8,1. Agora, eu vou utilizar o método das seções para continuar esse exemplo. O método das seções, ele é principalmente usado quando a questão te pedir uma barra específica. Vamos supor que você não calculou nada ainda e ele te pede, eu quero que você me fale qual é o valor da barra DB. Quero que você me fale o valor do esforço normal na barra DE. Você ia chegar e ia fazer um corte que passe por essas barras, tá? Então, normalmente a gente usa o método das seções quando a gente quer especificamente uma barra, porque aí você pode ir nela direto, você não precisa ficar começando pelas pontas nem nada disso, beleza? E mais uma vantagem do método das seções, embora ele seja mais complicado para muitas pessoas, a vantagem é que você consegue calcular 3 barras de uma vez. E eu vou seguir calculando através do método das seções agora, porque o que me falta encontrar é a barra DE, essa barra aqui, e a barra DB. Claro, a BE também, mas a gente sabe que DB e BE são iguais, por simetria. Então, fazendo esse corte aqui, a gente vai conseguir calcular as forças que estão em DB e em DE, que é o que está faltando para a gente. No método das seções, a gente pode usar 3 equações de equilíbrio, por isso que a gente pode ter 3 incógnitas. Nesse caso aqui, como eu já comecei calculando o AB ele não vai ser uma incógnita, tá? Percebe também que ainda estou fazendo as forças saindo dos nós, ok? Saindo para que eu tenha aquela convenção. Se der positivo, é tração, se der negativo, é compressão. Agora, mais uma vez, a gente precisa ser inteligente, não sair calculando de qualquer forma. Eu preciso ver qual é a equação que eu vou usar, sabendo que DE está na horizontal e DB está na diagonal, olhando para minhas incógnitas.
Olhando para minhas incógnitas, eu percebo que as duas têm componente horizontal. Então, se eu fizer somatório de forças horizontal, vai dar muito trabalho, vai ficar com duas incógnitas. Ou seja, eu vou fazer somatório de forças na vertical. Beleza? Quem entra no somatório de forças na vertical nesse caso? 10 kN para cima, 10 kN para baixo e dBy, que seria a componente do dB na vertical. Beleza? Então, 10 kN para cima, 10 kN para baixo. E o dBy, ele entra como negativo aqui no somatório, porque ele está para baixo. dB vezes o seno de 51. O que vai acontecer aqui? 10 menos 10 é zero, né? Então, vai ficar que o dBy é zero. Passa zero dividido por seno, enfim, vai dar zero, né? Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, nesse caso aqui, o dB é igual a zero. O esforço normal na barra que liga os nós D até o B é igual a zero. Essa nomenclatura ela pode variar um pouco, tá? Tem professor que coloca NdB ou FdB ou coloca ali F1, F2, F3, F4. O importante é você saber a localização, né? Você não se confundir ali com as barras. Às vezes você chama de F1, depois você não sabe onde colocar. Eu prefiro chamar através dos nós, né? Eu dou o nome para a barra dependendo do nó, porque para mim fica mais fácil de não me perder. Mas tem professores que usam outros métodos. Beleza? Bom, agora vamos fazer o somatório de forças horizontal então, já que a gente sabe que o dB é igual a zero. Vamos fazer o somatório de esforço horizontal, de forças horizontais. dB igual a zero e o dE a gente vai descobrir. Quem a gente tem na horizontal? Bom, 10 kN está na vertical, tanto esse aqui quanto esse. Se o dB é igual a zero, o dBx também é zero. Ou seja, eu só tenho aqui na minha equação o próprio dE. Ah, e também tenho, olha, quase esqueci. E também tenho o AB que está lá embaixo. Então, o AB 8,1 mais dE. dE vai ficar negativo, porque 8,1 passa para o outro lado. dE igual a menos 8,1 kN. Beleza? Encontrei os valores. Então, eu vou para a estrutura e agora eu coloco todos os esforços que foram calculados. AD deu menos 12,9, assim como EC. AB 8,1, BC também. Encontrei menos 8,1 na barra DE e 0 para essas duas barras do meio aí que são DB e BE. Ok? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Um abraço, bons estudos a todos e tchau!